A Revolução Francesa, que ocorreu no ano de 1789, foi o evento que, segundo alguns autores, inaugurou a chamada Idade Contemporânea. Os historiadores que fizeram a linha divisória da história imputaram a esse acontecimento o caráter de marco divisor entre a Idade Moderna e a contemporânea, por conta da radicalização política que o caracterizou. Para se entender a Revolução Francesa, é necessário conhecer um pouco da situação econômica e social na França no século XVII. Antecedentes históricos da Revolução Francesa. Até o século XVII, a França era um estado que vigia o modelo de absolutismo monárquico. O então rei francês, Luís, personificava o Estado, reunindo em sua pessoa os poderes legislativo, executivo e judiciário. Os franceses, então, não eram cidadãos de um Estado democrático constitucional, como hoje é comum em todo o mundo ocidental, mas eram súditos do rei. Dentro da estrutura de Estado absolutista, havia 3 diferentes estados no quais a população se enquadrava. 1. Primeiro estado. Era apresentado pelos bispos do alto clero. Segundo estado. Tinha como representantes a nobreza ou a aristocracia francesa, que desempenhava funções militares ou funções jurídicas, nobreza de toga. Terceiro estado, por sua vez, era representado pela burguesia, que se dividia entre membros do baixo clero, comerciantes, banqueiros e empresários, os sans-cultores, sem calções, trabalhadores urbanos e os camponeses, totalizando cerca de 97% da população. Ao longo da segunda metade do século XVIII, a França se envolveu em inúmeras guerras, como a Guerra dos Sete Anos, de 1756, contra a Inglaterra, e o auxílio dado aos Estados Unidos na Guerra de Independência, 1776. Ao mesmo tempo, a corte absolutista francesa, que possuía um alto custo de vida, era financiada pelo Estado, que, por sua vez, já gastava seu orçamento com a burocracia que mantinha em seu funcionamento. Soma-se essa atmosfera 2 crises que a França teria que enfrentar. Primeira crise, uma crise no campo, em razão das péssimas colheitas da década de 1770 e 1780, o que gerou uma inflação de 62%. 2. Uma crise financeira, derivada de uma dívida pública que se acumulava, sobretudo pela falta de modernização econômica, principalmente a falta de investimentos no setor industrial. Os membros do terceiro estado, muitos deles influenciados pelo pensamento iluminista e pelos panfletos que propagavam as ideias de liberdade e igualdade, disseminados entre a população, passaram a ser os mais afetados pela crise. Causas da Revolução Francesa. No fim da década de 1780, a burguesia, os trabalhadores urbanos e os camponeses começaram a exigir uma resposta do rei e da corte à crise que os afetava, bem como passaram a reivindicar direitos mais amplos e maior representação dentro da estrutura política francesa. Em 1º de julho de 1788, houve a convocação dos Estados Gerais, isto é, uma reunião para deliberação sobre assuntos relacionados à situação política da França. Nessa convocação, o conflito entre os interesses do terceiro estado e os da nobreza e do alto clero, que apoiavam ao rei, se acirraram. O rei, então, estabeleceu a Assembleia dos Estados Gerais em 5 de maio de 1789, com o objetivo de decidir pelo voto os rumos do país. Entretanto, os votos eram por representação do Estado, sendo assim, sempre o resultado seria 2 votos contra 1, ou seja, primeiro e segundo Estado contra o terceiro, fato que despertou a indignação de burgueses e trabalhadores. A burguesia, que liderava o terceiro Estado, propôs em 10 de junho uma Assembleia Nacional, isto é, uma Assembleia para se formular uma nova Constituição para a França.
Essa proposta não obteve resposta por parte do rei, da nobreza e do alto clero. Em 17 de junho, burgueses, trabalhadores e demais membros do Terceiro Estado se declararam em reunião para a formulação de uma nova Constituição, mesmo sem a resposta do primeiro e do segundo clero. Ao mesmo tempo, começava um levante popular em Paris e outro entre camponeses. A Revolução se iniciou. Fases da Revolução Francesa. Assembleia Nacional Constituinte. Em 14 de julho de 1789, a massa de populares tomou a Bastilha, a prisão que era símbolo do antigo regime. E em 4 de agosto, a Assembleia Nacional instituiu uma série de decretos que, dentre outras coisas, cortava os privilégios da nobreza, como a isenção de impostos e o monopólio sobre terras cultiváveis. A Assembleia instituiu a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que reivindicava a condição de cidadãos aos franceses e não mais aos súditos do rei. Em setembro de 1791, foi promulgada a nova Constituição Francesa, assegurando a cidadania para todos e pressionando o monarca Luís a aceitar seus critérios. Essa Constituição previa ainda a igualdade a todos perante a lei, o voto censitário, a confiscação de terras eclesiásticas, o fim do dízimo e a constituição civil do clero, dentre outros pontos. A partir desse momento, a França revolucionária esboçou seu primeiro tipo de novo governo, a monarquia constitucional, que durou de 1791 a 1792. Convenção. A ala mais radical da Revolução, os jacobinos, que já haviam participado da Assembleia Constituinte, sentando-se à esquerda do plenário e opondo-se aos girondinos, que se posicionavam à direita. Os jacobinos defendiam uma ampliação da perspectiva revolucionária com a nobreza e o monarca. Os jacobinos queriam radicalizar a pressão contra os nobres e o clero e instituir uma república revolucionária, sem nenhum resquício de monarquia. Prevendo a ameaça que vinha dos rumos que a revolução tomava, o rei Luís articulou um levante contra-revolucionário, com o apoio das monarquias austríaca e prussiana. Em 1792, a Áustria invadiu a França e esta declarou guerra àquela. A população parisiense, após saber dos planos do rei, invadiu o Palácio Real de Tuileries e prendeu o rei e sua família. O rei e sua esposa, Maria Antonieta, tiveram suas cabeças decepadas pela guilhotina. Em 1793, a sua monarquia constitucional chegou ao fim no mesmo ano. Com o fim da monarquia constitucional, houve também a dissolução da Assembleia Constituinte e Convenção Nacional de um novo parlamento. O período da Convenção se caracterizou pela forte presença do radicalismo jacobino, comando a Revolução no momento que se tornou conhecido como a fase do terror, sobretudo por conta do uso indiscriminado da guilhotina como máquina da morte. Nomes como Robespierre, Saint-Just e Danton figuram entre os principais líderes jacobinos. Foi nesse período também que a Áustria e a Prússia prosseguiram sua guerra contra a França, temendo que a revolução se espalhasse em seus territórios. No processo de confronto contra essas duas monarquias, nasceu o Exército Nacional Francês, isto é, um exército que, pela primeira vez, não era composto de mercenários e aristocratas, mas do povo que se via como uma nação. Diretório. Em 1795, a burguesia conseguiu retomar o poder e, através de uma nova Constituição, instituir uma nova fase, a Revolução, chamada de O Diretório, órgão composto por 5 membros indicados pelos deputados. Mas a partir desse mesmo ano, a crise social se tornou muito ampla na França, o que exigiu um contorno político mais eficaz, sob pena da volta da radicalização jacobina. Napoleão Bonaparte, um dos mais jovens destacados generais da Revolução, era o nome esperado pela burguesia
para dar ordem à situação política francesa. Em 1799, ao regressar do Egito à França, Napoleão encontrou um cenário conspiratório contra o governo do Diretório. Foi nesse cenário que ele passou a figurar como ditador, inicialmente dando o golpe de 18 de Brumário, segundo o calendário revolucionário, e depois como imperador da França. O período napoleônico durou de 1800 a 1815 e mudou o cenário político do continente europeu, ao passo que expandiu o ideal nacionalista para várias regiões do mundo. Agora vamos falar um pouco sobre a economia da Revolução Francesa. Naquela época, a principal atividade econômica na França era a agricultura. Aproximadamente 80% da população viviam e trabalhavam no meio rural. Durante a metade do século, uma grande parte da população passava fome, tudo porque os pesados impostos empobreciam o povo. Essa difícil situação agravava-se ainda mais quando ocorriam secas prolongadas ou inundações, como na década de 1780. Tais os fenômenos foram frequentes. Ocorrem várias crises de abastecimento. Outra atividade que passava por crise era a atividade comercial. A indústria, por sua vez, vinha sendo prejudicada pelas regulamentações mercantilistas impostas pelo governo, pela pobreza da população e pelo Tratado da França, que a França assinou com a Inglaterra em 1786. Por esse acordo, os tecidos ingleses ganharam o direito de entrar na França sem ter diretamente com as manufaturas francesas e causando a falência de muitas delas. Esse foi o vídeo de hoje do canal História Hoje. Esse canal vai trazer diversos acontecimentos marcantes do século e da história do nosso planeta. Até a próxima, pessoal. Até amanhã. Tem vídeos todos os dias. Tchau!